Está no ar o programa Mazé de Estudo. Gente, o show do Jorge Mateus, pelo amor de Deus, foi um showzaço. Quem fez a reportagem foi uma fã de carteirinha do programa, claro, e da dupla. Também tem uma matéria com as meninas que vão participar do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica em Manaus. A obra de arte deste mês é do artista plástico Gutenberg Reis, uma borboleta em mosaico. O entrevistado de hoje é jornalista, polêmico a mais não poder, pai do Curumim. Falo de Mário Adolfo. Mário, além de 2 filhos, o Mário Adolfo Filho, que é meu colega de redação. E o Marcos Vinícius, que é publicitário da Jobas. Para começar polemizando mesmo, vamos falar sobre a sua saída da crítica e o que houve, como é que foi essa história? Bom, a crítica foi o meu primeiro jornal, eu entrei na crítica, eu devia ter por volta de 18 anos. Eu entrei na crítica antes de entrar na faculdade de comunicação, porque a faculdade eu passei no vestibular em, salvo engano, era em março, e eu entrei na crítica em janeiro de 76. Então comecei muito novo e para mim foi muito bom porque eu vi o lado da faculdade, né, das teorias, dos livros de grandes mestres. Eu tive grandes mestres, Ribamar Bessa, Renan Pinto, um monte de gente bacana, Tom Zé, Narciso Lobo. E ao mesmo tempo vi o lado prático de jornalistas chamados da velha guarda, como Léo da Cunha, Manel Lima, Mário Monteiro, Fábio Lucena, entendeu? Trabalhei com Serafim Correia. Era uma turma. Então era um moleque pesada, no meio de um monte né? de barra pesada, aprendendo e ao mesmo tempo sendo sacaneado na faculdade porque trabalhava numa redação que só tinha chamava jornalista de batente, e sendo sacaneado dentro da redação porque achava que eu era intelectual, entendeu? Comuniquês, querendo inovar as coisas, e não era. A gente estava só em busca de tentar melhorar o jornalismo e confesso que aprendi muito dos dois lados. E tive grandes mestres. E como é que foi, Mário? E daí, o crescimento, aquilo que você fala, eu ganhei um prêmio S com 24 anos, né? Eu entrei na redação e tinha um cara muito festejado chamado Zé Marquês. E eu sempre perguntei por que esse cara era tão... Eles disseram, pô, ele ganhou um prêmio S. Eu digo, eu vou ganhar um prêmio S desse. Eu sou um cara que eu me determino profissionalmente. E comecei a trabalhar para ganhar esse prêmio, eu ganhei. Eu acho que a partir daí começaram alguns problemas, porque em 83 o Calderaro me chamou para criar um caderno infantil, e como eu estava envolvido com uma causa indígena, eu criei o Curumim, porque existia um jornal aqui em Manaus chamado Porantim, o Jornal da Causa Indígena, que hoje é circulação nacional. Mas ele nasceu aqui, com Ribamar Bessa e tal, e eu ilustrava, fazia cartoon lá. Aí eu criei o Curumim. Então, a partir do momento que você começa a crescer, as coisas começam a se olhar de outra forma. E daí, uma época que a minha vida são em fase, eu entrei na fase de sindicalismo, era diretor do sindicato, e ninguém tinha piso salarial, entendeu? Às vezes o acordo profissional era feito com o presidente do sindicato dentro do gabinete, do seu Humberto Calderaro, que era um homem que sempre esteve voltado para jornalismo, respirava jornalismo de manhã, tarde e de noite, e era feito às vezes no gabinete de outros donos de jornais. A gente achou que estava na hora de ter um piso salarial, a gente fez uma greve. Primeira greve nós fizemos, e ficamos parados 20 dias, e tentamos de todas as formas impor nossas ideias, só que é difícil você brigar. Foi em que ano, Mário, a greve? A primeira greve, eu acho, foi em 83, 84. 2 anos depois, nós fizemos outra greve. Essa já é uma greve política, puxada pela CUT. Estava na época da ditadura militar, a gente brigava contra o regime, a gente lutava por liberdade de expressão e tudo, então fizemos uma greve que, inclusive, a greve ganhou por um voto de Minerva. Então era uma greve política, essa sim era uma greve política. Aí as retaliações vieram, ficamos 18 dias sem receber salários, e quando voltamos, a crítica na época colocou a gente para... Eu fui ser revisor, o Mário Monteiro, que era editor de primeira página, foi fazer polícia, o Sebra fazer esporte, foi fazer como... Então mudou todo mundo e ninguém aguentou a situação. Aí tinha uma figura lá na lei trabalhista chamada rescisão indireta do trabalho. E nós entramos com essa rescisão indireta do trabalho. Saíram 18 profissionais da redação da crítica. Profissionais, por exemplo, o mais novo era eu tinha 12 anos de crítica. Entendeu? Uma redação que trabalhava, o Antônio Menezes olhava para ele e sabia o que eu queria. A Emengarda, que estava lançando o jornal naquele ano, pegou uma redação de mão beijada que trabalhava muitos anos junto. Essa inovação de espaço branco em diagramação, fotos abertas, manchete com uma só palavra que eu tenho visto agora, a gente criou isso lá em 86, entendeu? A gente vinha fazendo isso lá. E teve a ousadia de colocar editar um jornal chamado Candiru de Humor, que eu fazia, né, que deu muita confusão. Peguei alguns processos. E então foi isso, a gente lamentou muito ter saído. Eu, por exemplo, na época, a gente talvez até hoje ainda tenha um pouco de inocência ou de coisa boba mesmo, de ternura ou de melancolia, sei lá.
Mas eu achei que nunca ia sair da crítica, porque nós tínhamos uma redação muito bacana. Como eu achei que esse jornal nunca ia sair da mão da Hermes Gades, saiu. Então, em Manaus as coisas mudam muito e você tem que estar preparado para saber que nada é como antes. Bom, tem muita história ainda. O Mário vai contar muita coisa que você não pode sair daí. Mas antes, uma fã apaixonada por Jorge Mateus, pelo amor de Deus, esteve no show e fez uma reportagem muito bacana. Foi repórter por um dia. Vamos ver. Primeiramente é um prazer estar aqui, entrevistando vocês, né, acompanhando toda essa, mas é Mourão, né, acompanhando toda essa carreira de vocês e assim, tem uma nova música, né, que vocês lançaram pelo Twitter, Eu Quero Só Você, e assim, como é que está sendo a aceitação nos shows dessa música, nessa inovação de vocês de lançar isso pelo Twitter? Puxa, é bacana você falar isso, que a primeira vez que a gente vai tocar a música vai ser aqui, em Manaus. É porque na verdade, a música foi lançada, a gente está em turnê, não voltou em casa, a gente não tocou ela em show ainda. Ela foi lançada tem 3 dias, eu acho. Então a gente às vezes nem acompanha a velocidade que os meios de comunicação que a gente usa tem, né? A gente não tem essa noção. É igual quando as pessoas perguntam, e aí, como é que é o sucesso? A gente não tem essa noção. A gente tá do lado de cá, trabalha, corre todos os dias, anda para todo lado, então a gente fica meio alheio a essas coisas. Mas a gente sabe que a internet, o Twitter e todas as outras formas de mídia que nos aproximam do nosso público são válidas e a gente vai usar sempre. Não, com certeza. Essa música está em todas as redes sociais que a gente acessa. Eu quero agradecer e queria que você deixasse um recadinho para o programa Mas é de Estudo, tá? Fala, galera do programa Mas é de Estudo. Aqui é o Jorge e aqui é o Mateus. Muita paz, muito amor para vocês. Obrigado pelo carinho, viu? Diz tudo aí, só não fala mal de nós, hein? Percebe meu olhar, na minha paixão e no beijo meu. O que eu faço pra você acreditar? Como foi a sensação de entrevistar o ídolo? Nossa, foi maravilhoso. Eu quero agradecer ao programa por essa oportunidade, uma oportunidade única de estar aqui, poder estar lado a lado, entrevistando uma dupla que eu assim, admiro, tenho todos os CDs, estou sempre com eles. Eu agradeço muito essa participação e é uma coisa que vai ficar marcada pelo resto da vida. Isso, coisa de Mazé Mourão. Ficar sozinho não rola, mas amor não se implora. Adorei o recadinho do Jorge Mateus para mim. Eu sempre digo Jorge Mateus, mas são 2 pessoas, não é uma. É muito engraçado isso. Enfim, valeu. Vamos pro break. Uma escola completa, um lugar seguro para estudar, conviver e crescer. Este ano, o governo do Amazonas inaugurou 3 novas escolas de tempo integral. Aqui nós temos tudo para crescer na vida. Ao todo, já são 8 unidades com mais de 8.000 alunos. E para fortalecer este trabalho, o governo conta com ele, Sua Excelência, o professor. O Amazonas está realizando o maior concurso público da sua história. Mais de 7.000 novos profissionais vão chegar às nossas escolas. Nunca se contratou tantos professores. E olha que legal, mais da metade vai para o interior. Novas escolas de tempo integral, mais professores em toda a rede estadual. É um investimento nas pessoas e educação é o começo de tudo. Governo do Amazonas, trabalhando para criar oportunidades. Voltamos no estúdio Mário Adolfo, meu convidado jornalista. Bom, depois desse processo todo, no meio disso, Mário, que você foi para o Intempo, uma série de coisas foram acontecendo com você e na tua vida pessoal você teve, infelizmente, uma perda terrível que foi da tua mulher, da Tereza. Como é que você lidou com isso? Não, talvez tenha sido a minha mais dura reportagem foi essa, porque a Tereza, eu namorei com ela desde 14 anos de idade. Eu tinha 14, ela tinha 11 anos de idade e jurava-me desde criança que ia muito casar. Então foi uma coisa que não foi assim um namoro, uma vida rápida. Eu fui casado há 21 anos com ela, nós nos conhecemos, como eu falei, eu tinha 14, ela tinha 11.
E tivemos 2 filhos que nós sonhamos, tudo programado. Foi um casamento, foi uma história de conto de fada realmente. E de repente você lidar com isso, e ela era uma pessoa que se preocupava tanto com a gente que ela, em princípio, ela tentou segurar essa informação. Eu acho que isso é um momento muito difícil, meus filhos eram muito pequenos. Então, ir para casa dizer o que aconteceu é uma coisa muito complicada que eu não desejo para ninguém. Mas a gente deu a volta por cima, eu não faço nada sem antes pensar nos meus filhos. A Tereza era uma super mãe, no momento que eu estava numa produção muito grande. Esse livro, Conversa para Boi Dormir, eu escrevi em pleno processo de enfrentando o problema da TV, né? Fazendo um boi ao mesmo tempo que eu tinha um compromisso com a Valer de fazer o livro das historinhas do boi de bastidores, né? E fui em frente, escrevi em casa, quando às vezes eu estava no hospital, escrevia uma e um pouquinho. Então eu acho que é uma coisa muito complicada, mas nós esperamos, meus filhos se formaram, vivemos, a gente dá muito carinho pro outro, a gente se beija quando chega, se beija quando vai embora, liga todo dia, entendeu? Gostamos das mesmas coisas. Eu gosto dos Beatles, eles viraram os Beatles maníacos por causa de mim, e gosto de Chico Buarque, era um garoto com 16 anos curtindo Chico Buarque, Vinícius Moraes. Você tem um filho que tem o nome Vinícius? Marcos Vinícius, Marcos uma homenagem que nasceu Vinícius, no Rio por coincidência, porque a Varig não aceitou que ela viajasse mais grávida, ele foi obrigado a nascer no Rio. Ele é carioca na marra, pelas leis dos homens. Bom, Mário, a gente também estava falando, e agora que você está há quanto tempo fora de redação? Estou fora de redação há 2 anos. Há 2 anos. Que é uma coisa muito complicada, porque eu Como respiro. Você é sócio do Amazonas em Tempo. Como é que é essa Eu entrei no Amazonas em Tempo no início. Então fui galgando todos os lugares. Fui repórter especial, editava o Curumim, jornal infantil. E daí fui editor assistente, editor executivo, depois diretor de redação. Então quando o Marcílio foi se desfazer do jornal, num processo de saída mesmo, ele achou que era um cara que sempre briguei muito pelo jornal. Às vezes eu entrava naquele jornal de tarde, saía às 11 da noite, eu e a Mengarda, a gente se doava muito. Então ele resolveu, em homenagem a isso tudo, esse esforço, essa dedicação, me dar 2.500% dessa parceria. E eu tenho 2.000% do jornal. Mas em 2010, eu acho, entrou na redação um cara chamado Gutenberg Alencar, que resolveu demitir a redação inteirinha. Ele queria dominar o jornal completamente, que é um direito dele, mas a forma como ele se desfez de uma redação inteira foi cruel. E eu sempre me rebelei muito contra isso. Eu sempre fiz um jornalismo independente. Na minha coluna, que era assinada, eu mesmo tendo minhas preferências, eu colocava todo dia uma nota do Amazonino, uma do Ricardo Bessa, uma do Serafim, uma do Omar. Mas só o que estava acontecendo era o seguinte: tirava minhas notas na noite, quando eu saía do jornal, e botava notas que não tinha escrito o meu nome e a minha cara lá na frente, lá em cima, entendeu? Então isso aí chegou no ponto com uma queda de braço que alguém tinha que quebrar. E geralmente a corda quebra do lado do jornalista. Aí pediram para eu me afastar. Pediram para eu entregar a coluna durante o período de eleição, mas no outro dia eu estaria de volta para assumir minha coluna. E a direção do jornal. Bom, eu soube que eu ia ser substituído pelo Marcos Santos no blog do Orlando. Tu acredita nisso? Estou lá vendo o jogo do Botafogo com o Orlando do lado, aí toco o telefone, abre o blog do Orlando lá, foi olhar, Mário Adolfo será substituído amanhã. Eu nem sabia. Quer dizer, uma coisa antiética, né? E Mário, como é que está hoje? Você... Não, aí não voltei mais para o jornal, porque no outro dia eles deram uma nota dizendo que eu não pertencia mais ao Amazonas em Tempo, quando não era verdade. O meu acordo com o dono do jornal que eu sairia só no período da eleição, e após a eleição eu voltaria e não voltei nunca mais. Aí encontrei com ele em Sauípe, lá em Salvador, fumamos o cachimbo da paz. Na verdade foi um charuto coíba, não foi um cachimbo. E daí ele disse, pô, volta com curumim pelo menos, todo mundo sente falta. Aí eu voltei com curumim, só com curumim. Mas não faço curumim em casa, faço desenho quadrinho em casa e mando pela internet para eles. Mas o que eu gosto é de redação, e está sendo um processo muito doloroso. Eu, como todo maluco, assim, sonhador, eu acredito que ainda vou ter um jornal nessa cidade para... Porque eu não vejo jornal só como lugar onde eu ganho dinheiro, entendeu? Não é isso. Porque eu posso ganhar dinheiro como assessor de imprensa. Eu acho que eu desenvolvo um trabalho bom no Tribunal de Justiça, poderia ser assessor de outro lugar, mas eu gosto de ser jornalista. E eu acredito que um dia eu vou ter um jornal nessa cidade para poder ajudar as pessoas a denunciar tirano, corrupto, entendeu? Pilantra, ajudar quem precisa, divulgar artista que está necessitando de empurrão, brigar pelas coisas da minha cidade, que eu adoro. Agora, eu acho que isso é o jornalismo, não só o lugar onde você vai, ganha seu pão de cada dia e vai para casa conformado com as coisas. Eu não me conformo muito com as coisas. Como é que está essa história da tua sociedade dentro do Em Tempo? O lance com o Otávio Raman, né, que é um cara que a gente se conhece, um empresário que eu conheço ele antes de ele ser empresário há 40 anos, a gente tem uma relação muito aberta.
Eu estou tentando conversar com ele. Existem alguns projetos, alguns processos, mas eu noto que as coisas não têm caminhado. Agora, o Curumim eu acho que é a minha melhor obra, entendeu? A minha maior obra é o Curumim, porque é um trabalho que ele trabalha a cabeça das crianças, é um personagem que trabalha a cabeça das crianças. E eu tenho vontade de, através da Petrobras, ou sei lá, alguém, jogar esse jornal na rua, independente, como revistinha, alguma coisa. E o que preocupa muito, no meu caso, por exemplo, eu estou sabendo que o Maurício de Souza vem aí com muitos personagens da Amazônia. Uma coisa que eu estou fazendo, eu faço isso, sabe quantos anos tem o Curumim? 28 anos, entendeu? De repente, corre risco de você, por você morar numa cidade que não acredita nos seus filhos, nem nos seus talentos, vão com certeza abrir porta para o Maurício, para divulgar. E são personagens criados, não vou dizer que são em cima do meu, que não tem essa prepotência. Mas, pô, ele vem com o Jacaré, que eu já tenho esse personagem, vem com a Tartaruga, que eu já tenho, a Sarapatel. Então vem com o Índiozinho, que eu já tenho o Curumim. Então é uma coisa dolorida isso aí também. Mas agora a gente vai conferir uma matéria da Suelen Reis. Ela fez com as amazonenses que vão participar do Brasileiro de Ginástica Rítmica, que acontece aqui em Manaus. De 17 a 21 de agosto, na Arena Amadeu Teixeira, acontecerá o 4º Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica nas categorias infantil e pré-infantil. As amazonenses já estão com treinamento intenso. Nós estamos treinando desde o início do ano para essa competição e o brasileiro foi previsto vir para cá no início do ano. Então, desde quando eu soube, a gente começou a treinar muito forte com elas para elas apresentarem o que tem de melhor dentro da cidade delas, né? E o brasileiro ele vai acontecer no dia 17 a 21 de agosto, acho que daqui a 3 semanas. E assim, a partir de agora só é treino pesado mesmo. A gente, se possível, treinar até nos domingos, porque a gente já treina dia de sábado. E nada de faltar treino, a gente pega muito pesado com elas em relação a isso. Mas elas estão bem, assim, elas estão correspondendo bem às nossas expectativas, né? Algumas, para melhorar o resultado, fizeram um intercâmbio em Londrina. Foi uma experiência muito boa, porque elas estão mais tempo, são mais experientes do que eu e aí foi muito bom para eu poder aprender mais. Foi boa, eu gostei. Eu espero fazer o meu máximo na quadra. Eu levei 3 meninas para a gente fazer um estágio de treinamento e elas treinavam de manhã e de tarde, nos 2 turnos, faziam um balé puxado. E foi muito bom, porque elas são crianças e quando a gente é criança, ela abriu a cabeça das meninas, assim. Elas estão numa fase muito boa de querer fazer, de querer vir para o treino e treinar de verdade. Isso foi muito bom, porque elas viram também outro clube, viram outras meninas, conheceram outras equipes. Isso foi muito bom para elas. Vamos lá, o povo da cidade de Manaus, prestigiar nosso evento, prestigiar a ginástica rítmica que está crescendo e divulgar a modalidade também dentro do nosso estado. Os próximos eventos da categoria são Campeonato Internacional na Venezuela em setembro e o Brasileiro de Conjunto em novembro na cidade de Belém. Muito bacana, as meninas aí se preparando, ginástica rítmica, tem balé, tem tudo. Acho que o amazonense, pelo menos essa nova safra, está aí com muita vontade. Né? Só que eu acho que tem que ter mais incentivo, né? Eu já vi garoto atleta vendendo abacaxi na rua para comprar passagem. Eu acho uma grande sacanagem. Como sempre, vou chamar o break, a gente já volta. Malhar só não basta. Para você viver mais, tem que ter resultados e uma equipe de profissionais exclusivamente dedicada a você. Viver em boa companhia, ter prêmios e certificações, ser divertido e ter consciência, sendo a única rede de academias com o certificado ISO 9001, pois o nosso compromisso diário é sempre com o aluno. Companhia Atlética, a academia mais querida do Brasil.
Mas é de estudo e está no ar, com um papo super interessante com o Mário Adolfo. Mário, quantos livros lançados? Eu tenho 8 livros lançados. Eu lancei o primeiro, chamado Dia da Abertura, que era uma fase que você não podia dizer muita coisa, né? E como eu tinha anunciado que vinha uma abertura por aí, quando na verdade a gente sabia que vinha mais pacotes e mais repressão, eu fiz um livro de charge, que era uma coletânea de charge publicada na coluna da Remengada, quando ela estava na crítica ainda. Depois eu lancei O Que Dá Pra Rir, Dá Pra Chorar, que tem prefácio do Ziraldo, que é outra coletânea de charge. Aí fiz o quadrinhos Curumim, Último Herói da Amazônia, que é o quadrinho do Curumim. Depois editei Amor de Bica, que é a história da banda. Independente da Confraria do Armando. Tinha muita confusão também, todo ano tem confusão. E depois eu lancei Conversa para Boi Dormir, que tem prefácio de senador Bernardo Cabral, que é um grande amigo. E aí são histórias muito engraçadas, né? Depois lancei Meu Bloco na Rua, que é a história da dança de ciganos. E um desafio feito pelo Roberto Braga, de pedir para falar para as crianças sobre ópera. Que todo mundo acha que é um tema assim complicado, e não é. Eu fiz uma história, eu fiz um livro fantástico em quadrinhos. O Curumim vem conhecer o teatro e conhece a ópera. E essa revistinha foi lançada na Bienal Internacional do Livro do Rio de 2000. E eu autografei, na época, 460 livretos que não aguentava mais. A minha mão, eu pedi para o Roberto parar. Então, é um trabalho que teve uma repercussão muito grande, inclusive fora do Amazonas. E a tua exposição lá na Assembleia? Tem uma exposição na Assembleia que o Roberto transformou o prédio da Assembleia num centro histórico, né? Centro cultural, aliás, e fez uma coletânea, uma mostra com todos os cartunistas de Manaus. Tem Mirria, tem o Elvis, tem um monte de gente lá. Eu acho que até fiz a apresentação do Mirria. Tem o Júnior, entendeu? Aí eu acho que é muito engraçado, porque é política, né? São charges políticas, não sei se vocês estiveram lá. Eu fiz uma charge que eu achei genial. Quando o Roberto lançou o Heron como secretário de Agricultura, ele ensinando para o Heron, isso aqui é um abacaxi, isso aqui é um girimum, porque o Heron não entendia, porra. Mas é tudo brincadeira que ele entende, sim. Mário, e os 30 anos de Curumim, você pretende fazer alguma coisa? Pois é, eu estou trabalhando numa edição vou colocar todo o Curumim, não vai ser esse o nome, porque alguém já pegou, o Quino da Mafalda já pegou toda a Mafalda, então não dá para fazer todo o Curumim, vão achar que eu chupei. Mas esse é o título do meu livro, essas coisas acontecem, essas coincidências. O prefácio é do Thiago de Mello, que inclusive aconteceu um acidente de percurso, ele fez o prefácio e o meu computador quebrou a placa e o texto perdeu. E ele não me perdoa por isso. E quando eu falo um novo prefácio, ele me escolheu primeiro. Ele fala, eu vou fazer, mas primeiro me dá um esporro, depois eu ouço calado, ele diz, eu vou fazer, só que está demorando um pouquinho, eu vou cobrar um pouco dele. E eu pretendo lançar em outubro esse livro do Curumim, dos quadrinhos. Aí eu prometo vir aqui, lançar aqui no Vai vir mesmo. E planos para o futuro? Bom, meus planos para o futuro, eu estou trabalhando num livro que é meio complicado de fazer, que é a vida do Gilberto Mestrinho, que eu fiz a campanha de 90, né? Por essas coincidências da vida, eu namoro hoje a filha dele, a Maria, que é uma pessoa muito especial. E daí acompanhei todo o processo de sofrimento dele lá no hospital e achei que ele é um personagem que está em aberto aí, que já fizeram alguns livros sobre o Gilberto, mas nenhum com o conteúdo que eu quero fazer, porque eu quero fazer um livro jornalístico, contando história, inclusive humor, história de humor. Ele tem coisas incríveis. Com uma cabeça fantástica, porque a maioria das teses do Mestrinho, que na época, inclusive eu criticava, né, faço meia culpa, hoje são teses que estão tremendamente sendo aplicadas nos países, como manejo sustentado, entendeu? A industrialização de pele de jacaré, que eu ficava indignado. Como é que vai matar os bichos? Tá? E hoje eu sei que isso é um processo que passa pela economia moderna. Então eu acho que é um livro que está em aberto, eu pretendo trabalhar nisso. Eu estou trabalhando nisso. Só porque é muito complicado, porque a Biblioteca de Manaus está desativada, eu acho que é o tipo de livro que você tem que pesquisar mesmo, que não dá para ficar só no blá blá blá, entendeu? Agora o meu projeto mesmo, que não é um projeto, é um sonho de futuro, que eu sou aquariano e quando eu digo que eu vou fazer, eu me meto e faço. O meu segundo prêmio de jornalismo andava meio sacaneado na redação, entendeu? Meio colocado de lado. O pessoal achou, pô, o cara tá superado. Eu digo, eu vou ganhar um prêmio esse ano e ganhei. Amanheci um dia e digo, eu vou ganhar esse prêmio, vou agora atrás dessa matéria. Fui e ganhei o segundo. Então eu estou dizendo, eu vou fazer um jornal nessa cidade. Não sei como, não tenho dinheiro, não sei roubar. Quer dizer, isso é sonho ou é mesmo uma... Isso é busca de um sonho, porque aquilo que eu falei, eu acho que um jornal da minha vida não é só para eu ganhar dinheiro, é para eu ajudar a minha cidade, ajudar as pessoas que precisam, denunciar, tirando e tentar fazer com que respeite a Amazônia, que eu acho que é uma região, eu morro de ciúme quando eu vejo uma matéria no Fantástico aqui na nossa barba e jornais de Manaus não fazem. Estão preocupados com o dia a dia,
Quando o dia a dia eu vou ver na internet daqui a um minuto. O que eu quero são matérias que ninguém vai chegar lá. Que só nós podemos chegar lá, entendeu? Só nós podemos chegar lá. Essa matéria do meu segundo prêmio ESSO, que eu descobri nos quilombos no Rio Trombeta, foi o Ricardo Couto que me deu. Ele fez a caravana do Lula, caravana da cidadania, que em Belém virou caravana das águas. Aí ele desceu e viu uns quilombos. Aí disse, Mário, tem cara lá que não sabe que acabou a escravidão. Ele vive no meio da floresta. Eu não sei como é que tu vai achar isso, mas tu vais achar. Só tu pode fazer essa matéria. Eu sei que nós descobrimos quilombos e eu ganhei o segundo prêmio de jornalismo, que está vendo futuramente num livro por aí, num livro das minhas grandes reportagens. E estou dizendo aqui, eu vou ser dono de jornal nessa cidade, não sei como, vou tirar na loteria, alguém vai me dar, como o Getúlio deu para o Samuel Vai numa rotativa, pode ser que alguém me dê uma rotativa. Ele quer tanto. Aí eu te convido para a gente fazer esse jornal. Tá aceito o convite. Isso que nós somos heróis da resistência, não tem dúvida. Mário, muito obrigada, foi uma delícia. Eu acho que a gente tinha papo, como você disse, para fazer uma série. Dá para fazer uma série. Obrigada, Mário, muito obrigada. Obrigado eu e parabéns, eu espero que seu programa consiga ser lanterna nessa cidade. Tá bom? A gente volta já. A telefonia móvel em Manaus já virou piada. Se você reclama da Te Enganou, alguém acaba com a Claro. A Vivo está morta, principalmente na sexta-feira. E a Oi está dando tchau. Atenção, operadoras, vamos melhorar o serviço sinceramente. Na próxima semana, vem me ver, porque aqui eu digo tudo. Beijo!